nós estamos aqui novamente, né, discutindo, né, nessa data de 2022, é a data do centenário do Partido Comunista Brasileiro. Né? E como nós estamos no Rio Grande do Norte, a gente vai tentar contar fatos, facetas, pessoas, personagens, né, acontecimentos ligados à vida política do Rio Grande do Norte e que, de alguma maneira, tiveram algum tipo de inter-relação com o Partido Comunista Brasileiro no Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui hoje com a nossa companheira, a Luísia Freire, né? A Luísia do Nascimento Freire. A Luísia do Nascimento Freire. E a Luísia, você tem um trabalho muito legal, Luísia, porque todo mundo fala de todo tipo de faceta, mas você trouxe um dado novo, que é a questão da participação das mulheres na insurreição de 1935. Né? Então, quer dizer, esse é o dado novo que a gente vai, de alguma maneira, conversar aqui. Mas fala um pouquinho de você, Luísia. Você mexe nessa área de história. Como é que você entrou nessa área de história? Olha só, eu entrei no curso de História quando eu fazia movimento estudantil, aqui em Natal, na década de 80, né? Entrei em 89. E eu acho que isso me levou... Antes disso, eu já estava fazendo curso, aliás, né? Só que eu fazia em Mossoró e transferi para Natal. Quando eu chego aqui em Natal... Mas você nasceu aonde? Sou natalense, nasci em Natal. Minha família toda natalense. E quando eu cheguei em Mossoró, voltei para Natal, entrei no movimento estudantil e fiz vestibular para o curso de História. É bem interessante, porque foi a minha segunda opção, né? A primeira era Geografia. E eu gostei muito, né, de fazer esse curso, porque eu me tornei uma pesquisadora. E sou pesquisadora, né? Eu sou formada em História pela UFRN, com mestrado em Serviço Social na UFRN e doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Quando eu entrei na universidade, com pouco tempo, eu entrei em contato com o pessoal do Núcleo de Estudo e Pesquisa da Mulher, o NEPAM. Está falando de que ano? Isso em 2001. Legal. Não é? E eu estou na biblioteca, no auditório, na palestra, e o tema era sobre as mulheres. Então, eu me interessei e algumas pessoas vieram conversar comigo, né, sobre esse interesse que eu demonstrei em relação à participação das mulheres na política. E, nesse intervalo, o pessoal me convida para fazer parte do Núcleo de Estudo e Pesquisa da Mulher, do NEPAM. E foi aí... Quem estava lá? Que turma era essa? Não. Uma turma de engenharia, uma turma de enfermagem, tinha de vários cursos, né? E quem me convida para fazer parte desse núcleo, professora Dominique François, do Departamento de Arquitetura, e a professora Francinete de Oliveira, do Departamento de Enfermagem. E quando ao chegar no NEPAM, elas me falam que tem uma pesquisa em andamento e me convida para fazer parte, fazer essa pesquisa. E essa pesquisa é sobre a participação das mulheres na insurreição comunista, um tema bastante pertinente no período e que me chamou a atenção. Pegou de vez, e logo de eu saída. aceitei na hora. Eu disse, quero. Como é que eu faço? Onde é que eu encontro? Já peguei toda a manha, como chegar ao arquivo público, né? E conseguir todo esse material que eu consegui. Então, ao chegar no arquivo, eu consegui fichas com o nome de todas as mulheres que participaram. Porém, uma que me chamou a atenção não estava nessas fichas, no meio dessas fichas, porque eu já tinha lido e eu sabia que nós tivemos a presença de uma mulher que foi de uma militância, sabe, de uma militância que responsável por levar à frente esse movimento das mulheres, porque
As reuniões que acontecia com a presença da família e de Amélia. E Amélia conseguia trouxe algumas mulheres para esse movimento. Está falando de Amélia Reginaldo. Amélia Reginaldo. Da família Da Reginaldo. família Reginaldo. Essa família é boca, que né? de Mossoró, sim, a família de Mossoró, que foram os responsáveis pela fundação do Partido Comunista na época, né, no Brasil, década de 20. Então, ao pegar os processos, não, porque eu entrei no movimento através da Amélia Reginaldo. Eu digo, mas quem é a Amélia Reginaldo? Não tem nada dela. Aí eu vejo que ela era filha do Raimundo Reginaldo e de Luzia Gomes. E tinha tios, né, o Lauro Reginaldo, que participou desse movimento também, e também fazia parte do partido a nível nacional. Bangu. O Bangu. Né? Então, quer dizer, na verdade, você estava trabalhando numa base de pesquisa que tinha 1.000 e tantas pessoas. Sim. E você foi trabalhar naquele pedacinho referente que deve ter umas 30 pelo menos, né? Isso, justamente referente às mulheres. O que me chamou a atenção foi a participação das mulheres na insurreição comunista em 1935, porque até então você não escuta falar da participação das mulheres. É que você fala nesses movimentos, né? Se fala mais de Leonila Félix e Amélia, né? Só que eu não conhecia a história, né? Eu não conhecia. Eu vim conhecer a história através dos livros e da pesquisa no arquivo. Né? Mas os livros são muito superficiais. E também a linguagem ali é muito seca, né? Você só tem um nome no processo. Isso, a linguagem no processo não se detém muito de falar das mulheres. Que se foi indiciado ou não, isso, né? Aí eu vi que a Amélia fazia parte da União Feminina do Brasil, um grupo que trazia as mulheres para fazer as discussões de cunho feminista. Tem a ver um pouco com o sufragismo, isso? Com certeza tem. Então, explica um pouquinho o que era esse lance do sufragismo. Olha só, o sufragismo feminino, na verdade, no período até então, começa mais a fazer a discussão do voto, né? Da necessidade e da importância das mulheres ter direito a votar e serem votadas. E nesse aspecto aí, o Rio Grande do Norte foi pioneiro, né? Nós fomos pioneiros, porque eu descobri que nós tivemos Júlia Alves Barbosa e Celina Guimarães, primeiras eleitoras. Saber o que tem por trás disso. Isso, né? Então, nós temos a primeira prefeita eleita em Lages, não é? Maria do Céu Fernandes, também deputada, e Celina Guimarães, primeira eleitora, considerada, né? E Berta Lutz vivia aqui por Natal. Sim, Berta Lutz, que era feminista, né, bióloga, tinha acabado de chegar da Europa e vinha com todas as suas ideias, né, desse movimento feminista que já se expandiu, já tinha se expandido na Europa, e chega ao Brasil, inclusive vem ao Rio Grande do Norte, né, durante o governo de Juvenal Lamartine, conversar com as mulheres da importância das eleições, das mulheres participarem, né, de participar, de serem candidatas, e da importância do voto parte feminino. Dessas mulheres de 35 tinha já esse tipo de efervescência, isso, né? Efervescência do sufragismo, né? Pelo que eu vejo. Porque a União Feminina era um órgão ligado à Aliança Nacional Libertadora, não é? Que era uma célula do Partido Comunista. Essa célula, que é a União Feminina do Brasil, agregava várias mulheres. E a Amélia Reginaldo, não é? Como ela já tinha uma leitura de Lênin, de Marx, ela tinha essa visão mais abrangente, porque, de acordo com a pesquisa que eu desenvolvi, dizem que a Amélia aprendeu a ler através do Capital, tanto ela quanto seus irmãos. Então, quer dizer, na verdade, a Amélia, ela
na verdade, ela é produto de uma família, né, que teve assim. Isso, de uma família de revolucionários. O que você descobriu nessa discussão? Assim? Uma família de revolucionários que já fazia a discussão das desigualdades sociais, da importância da luta da classe trabalhadora por melhores condições de vida. Uhum. Né? E isso foi através do Capital, do Karl Marx, do Lenin. Até hoje é uma história diferente. Até hoje é uma história diferente. A pessoa, a família, alfabetizava os filhos lendo Karl Marx. Depois a gente volta para a Amélia. Mas eu queria o seguinte, aí você começou pelo livro de Homero, diz ele que ali, pela contagem que ele faz, no estado inteiro tem cerca de 1.039 pessoas indiciadas. Cerca de 900 e tantos aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Aí, no meio desse povo aí, você começa a esmiuçar mulheres. Isso, né? as Tanto mulheres. que quando você me deu aquela tua relação, né, a tua relação está muito mais consistente, né? mais ampla que a nossa. Então, eu peguei, de alguma maneira, de uma forma muito fria, do total dos 1.039, quais os que tinham o nome de mulher. Como é que vocês chegaram a esse tipo de coisa? Teve não só de papel, ou vocês também ouviram? Teve algum lance de história oral? Foi mesmo de papel, porque eu consegui no Arquivo Público do Estado essa relação e também a relação do Tribunal de Justiça. Eu consegui essa relação, eu consegui os processos também. Né? Com o procurador, era o procurador Carlos Gomes. Uhum. Aí o que é que te deixou assim cismada quando você ouvia ali? Porque anos 30, mulher. Isso. 30, cerca de poucas dezenas de mulheres no meio de centenas de homens. O que é que falava? O que é que essas fichas? O que é que nesses processos falava das mulheres? Assim, qual o perfil que você tem delas? Olha só, as fichas, na verdade, estavam muito incompletas. Se colocava pouca coisa. Na verdade, colocava o nome de onde era ela, a maioria aqui de Natal, e também que todas elas, e que elas entraram no movimento através da Amélia Reginaldo. Então, ela, a Amélia, era a figura que... A figura principal, chave era desse movimento. Agitava mesmo era a Amélia. Isso. Né, que aglutinava essas mulheres em sua casa, fazia as reuniões e as convidavam. E muitas iam. Muitas dessas mulheres eram empregadas domésticas. Nesse período. Então, tem algum tipo de citação que você assim, achou diferente no meio disso tudo? O que me chamou a atenção é que não tinha nada sobre a Amélia. Até então, só disseram que ela tinha fugido. E ninguém conseguia dizer nada. Né? Como tem uma mulher que está à frente desse movimento, e como é que não tem nada sobre ela nos processos? Porque ela conseguiu fugir. Aí não ficou nada. Mas e aí, como é que eu vou conseguir? Aí comecei a pesquisar. O que é que você encontrou? Né? Aí encontrei algumas coisas no livro de Homero, né, falando dela, quem era a filha, né, quem era o pai, quem era a mãe, né, da União Feminina do Brasil. Depois, consegui outros livros, Revolucionário de 35, de Mel. Deixa eu ver se você está me dando. A gente bota a capa aí, né, Romulo? Isso, a gente coloca. Pronto. E só vim saber da vida de Amélia quando fui convidada pela Casa do Cordel para elaborar um cordel sobre Amélia Reginaldo. Você não tinha lido, não tinha conhecido dentro do livro de Brasília Carlos, não? Sim, já. Não, eu tinha conhecimento também de Amélia através do livro de Brasília. Sim. Também. Né? Do Sindicato do Garrancho. E de outros materiais. Robert Levine. Não sei se você conhece. Sim, o brasilianista. Isso, né? Só que o Robert Levine, ele colocava a Amélia como filha de um figurão, como se ela não tivesse nenhuma participação. Nem a lesa na história. Isso, tivesse ali porque o pai fazia parte e ela estava aleatória, né? Que não era, isso era balela. Né? A Amélia tem um momento consistente dentro da Aliança Nacional Libertadora. Então, quando esse cordel sai, que eu falo, né, a partir do que eu consegui sobre a Amélia, dos livros, esse cordel sai
Por um acaso, um sobrinho dela descobre. Vai à casa do cordel e descobre esse cordel. O sobrinho O sobrinho da Amélia Reginaldo. mora aqui em Natal? Sim. Nesse momento eu não estou lembrando do nome dele. Mas a gente vai atrás dele e chama para o programa. Nós temos, Aí eu disse, olha só. Aí o menino, ele quer teu telefone. O número do teu telefone. Deu o número de ele que vinha conversar comigo, que eu quero conversar muito com ele. E tinha muita história boa? Tinha muita história boa. O que é que ele contou para você? Inclusive, eu vou a João Pessoa. E vou conversar com o Carlos Reginaldo. E conheço eles também, outras pessoas da família Quem dela. é esse Carlos Reginaldo? Que é o sobrinho também. Outro sobrinho. Esse povo mora em João Pessoa. Esse em João Pessoa. Então, pronto, aí eu vim conhecer quase toda a família quando a Câmara Municipal faz uma homenagem à Amélia. Né? Essa homenagem se dá através da professora, principalmente a professora Francinete de Oliveira. E então, foi quando aí eu comecei a ter acesso à verdadeira história de Amélia Reginaldo, da sua participação no movimento. Que ingredientes você pegou com esses parentes? O que é que eles disseram em termos de memorialismo oral? Né? Eles falam da importância, né, da família nesse movimento, do pai, do Raimundo, da mãe, da Amélia, né, da Luzia, e do Bangu. E Amélia, como é que a Amélia entrou nesse movimento, né? A Amélia começa a fazer movimento estudantil na escola normal em Mossoró. Então ela começa a saber também que outras mulheres têm interesse e outras mulheres se fortaleceram, né, também no movimento. Então, aí eles contam, né, como foi a vida dela, como era ela no movimento, e que ela conseguiu fugir pelo interior do estado. Ela e o pai conseguem. Quando ela chega em Picos, né, ela vai para João Pessoa, depois vai para Picos. Depois do golpe. Depois do golpe. Depois do golpe, não. Depois quando a insurreição, né? dança, né? Porque a insurreição durou no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Foram 4 dias. Foi o único estado que teve uma longa duração em relação a outros estados, como Rio de Janeiro e Recife. E mal começou. Que mal começou, foi sufocado. Né? E, olha só, eu não coloquei de uma questão interessante, que geralmente o movimento era conhecido como intentona comunista, Bota para sacanear. Um ato translocado, insensato, translocado, que não tem como se não tivesse nenhum cunho revolucionário, né, em relação à insurreição comunista, né, que é um ato organizado de caráter revolucionário. Né, insurreição. Agora me diz um negócio, você está falando aqui, assim, por cima de Amélia, mulheres que entram na insurreição. Agora, mulheres ficaram armadas? Quer dizer, a participação dessas mulheres que você pegou, entraram, sim, digamos, com arma na mão? Sim, vamos lá. Nós sabemos que foi um movimento também de oficiais, né, de soldados. Eles tiveram uma participação gigantesca nesse movimento, vários cabos. E quando eles tomam o poder aqui no Rio Grande do Norte, está tendo uma reunião lá no palácio, né, digamos que era do governo. No teatro. No teatro. Estava havendo uma solenidade. Uma solenidade no teatro. Uhum. Carlos Gomes. Uhum. Não é? E ali eles ficam sabendo, né, o governo Rafael Fernandes fica sabendo desse movimento. Nesse momento, os policiais já tinham, né, invadido o quartel e mais 4 mulheres. Com arma na mão. Com arma na mão. Na verdade, Amélia, Leonila, Chica da Gaveta e Chica Pinote se armam, se vestem, se fardam, não é? Se fardam e invadem o quartel.
com arma na mão. Aí eu disse, mas por que elas se vestiram, né, se fardaram? Ali nós estamos vendo... Porque teve todo um processo de sindicatos que entraram 300 pessoas. Isso. Então, quer dizer, na verdade, foi com a mobilização popular para fazer parte da Revolução. Da Revolução. Tem conhecimento de 4 mulheres, que estavam armadas e fardadas. Não que elas quisessem assumir o papel masculino quando elas botaram aquela farda, mas aquele imaginário, né, de se vestir, de se fardar, que não era a primeira mulher a fazer isso na vida. A Joana d'Arc na França Se eu pegar um pouquinho antes da Revolução Bolchevique, muita mulher deve ter pego em arma, né? Pegou em arma e se vestiu, né? Assim, colocou fardas, assim como os homens. Não é? Ela se vestiu de homem, Joana d'Arc, na França. Uma soldada. Isso. Tinha soldado e soldado. Soldada, pronto. Então elas se vestiram. Mas não com o objetivo de... Não, né? Vamos fazer igual. Não. É esse imaginário de se vestir, como entrou na homem, participação do que estava para acontecendo. mostrar que as mulheres também podem se armar, que podem participar desse movimento, independente que se vista de homem ou esteja vestida de mulher. Mas com a sua própria roupa de mulher. Luísa, eu acho que é legal a gente repetir os nomes, né? Você tem 2 nomes que são tem prenome e sobrenome. Isso. E 2 apelidos. Vamos botar, porque a gente bota na tela, porque às vezes pode ter alguém da família, alguém conhecido, que de alguma maneira pode ter uma informação adicional, que logo no final entre em contato conosco, que a gente bota direto em contato com você, né? Diga o nome assim de uma forma mais pausada das 4 mulheres que você chegou à conclusão que realmente pegaram em armas. Olha só, Amélia Reginaldo, Leonila Félix, Chica da Gaveta, Chica Pinotti. Essas 2 últimas mulheres que eu coloco, nos processos, não consegui ver os nomes verdadeiros delas. Que deve estar nesse universo dessas 33 mulheres dessa lista que eu fiz. Entendeu? Porque, claro, na lista nós temos 3 mulheres a nível nacional. Já pode tirar, né? Já fica em 28, 29 nomes. Inclusive, a Olga Binário. Né? Entrou no processo, mas não estava, evidentemente. Ela veio para o Brasil, né? Acompanhada do Carlos Prestes, fazer a sua segurança e participa desse movimento. Uma figura bastante influente no momento, né, da insurreição comunista a nível nacional. E que acabou contribuindo também para que muitas mulheres aqui participassem, tivessem interesse. Agora, essas mulheres, por exemplo, a Amélia, né, ela tem um histórico de famílias que participam já dos movimentos sociais. A família foi uma das fundadoras do Partido Comunista no Brasil. Não é? A Leonila Félix tinha um companheiro, não é, que participou do movimento. Temos outras pessoas, como a Evanda. O que poderia talvez ser interessante é o seguinte, ó, depois a gente pode, eu acho que pela importância da coisa, a gente depois ter alguém que possa assistir para trazer mais informações para a gente. Então, só para concluir o seguinte, vocês vão para o arquivo público, vocês pegam as fichas, o material todinho, e depois vocês vão para outros livros. Aí como é que termina essa pesquisa de vocês? Pronto. Quais os elementos que vocês têm? Os elementos que eu coloco nessa pesquisa é a participação dessas mulheres na União Feminina do Brasil. Eu começo a falar como é que surgiu esse movimento, e inclusive esse movimento acabou sendo sufocado durante o governo de Vargas, né? Foi proibido no Brasil nesse período de 35, antes de 35. Aí, então, eu começo a pesquisar cada uma delas. Né? E quando eu começo essa pesquisa, eu me interesso mais em saber quem foi essa mulher que conseguiu agregar tantas outras no movimento e que tanto elas falam nesses depoimentos
que eu encontrei no arquivo público, né? Por exemplo, Leonila Félix tem uma ficha extensa porque ela foi presa, né? A sua participação no movimento, ela tinha todo um objetivo, né, de transformação social. Ela tinha todo um discurso, né, de mudança, né, como é que essa sociedade deve ser. Então, assim como a Amélia não aparece nos processos por causa que ela consegue fugir, mas Leonila cita, né? Não, eu entrei no movimento através, claro que tinha o companheiro, que era motorista na época do movimento, e ela entra nesse movimento através da Amélia, ela se filia à União Feminina do Brasil. Quando ela se filia, ela convida outras mulheres, assim como a Amélia também. Então, muitas dessas mulheres dizem, olha, eu entrei no movimento influenciada por Amélia Reginaldo e Leonila Félix. Inclusive, Chica da Gaveta, Chica Pinotti, nós temos aqui a Maria da Paz, nós temos Suzana de Tal, que eu não consegui ver o nome completo dela, né? Wanda, e tantas outras. Quer dizer, uma coisa que eu acho que está na hora, né, Aloísia, o movimento feminista começar a se ligar, né? Porque todo mundo só cita Lísia Floresta e todo esse povo claro, do processo do voto, mas esquece esses nomes aqui. Eu acho que está mais do que na hora dessas mulheres deixarem de ser invisíveis, né? Invisíveis, com certeza. Nós temos aqui também a participação de Virgínia, né? Que era irmã do Praxedes, o sapateiro, que foi um dos fundadores do partido também, responsável pela elaboração do jornal da Liberdade, assim como a Amélia. Aí eu vou e consigo também a única edição do jornal A Liberdade. Nessa edição, eu fico sabendo que a Amélia participou da tiragem do jornal e que era datilógrafa do partido. Danada nessa. Do movimento. Amélia. Era uma danada mesmo. Era datilógrafa e era secretária. Quer dizer, fazia trabalho de conscientização. Conscientização de classe, da luta de classe. Pegou em armas e ainda ajudou no jornal. A fazer o jornal e trouxe muitas mulheres para participar desse movimento. Olha a importância de Amélia nesse período. Ela é totalmente o inverso do que a música diz, né? A Amélia, né? Amélia, essa sim que era mulher de verdade, né? Inclusive eu escrevi vários artigos e um desses artigos eu digo Amélia, mulher de verdade. A Reginaldo. A Amélia Reginaldo, mulher de verdade. Então, isso tudo foi o que me chamou a atenção. E para mim foi uma satisfação imensa conhecer a família da Amélia Reginaldo. Conta aí como é que foi. Olha só. O que é que eles contaram de legal para você? Porque a partir daí você já está saindo do processo, dos poucos livros. Dos livros que aí eu li. Agora você está pegando a memória da família, isso, né? O que é que eles falaram? Como é que foi esse encontro? Aí é que a Amélia passa a ser uma pessoa visível, né? Para a nossa história. Aí eu já tinha também, nesse período, sido convidada para falar sobre as mulheres na insurreição comunista. Eu acho que foi uns 80 anos da insurreição comunista. No Palácio da Cultura. Eu lembro, foi a Fundação de Augusto. Bom Dia 35, um negócio assim. Mais ou menos. Meneleu estava lá na época. Meneleu estava lá. Meneleu fazia parte do movimento, né, de 35. Então, quando eu estive nessa discussão, a família de Amélia já está presente também lá. Né? Eu já tinha tido esse primeiro contato
Sabendo que tem o pessoal que morava em João Pessoa. De João Tá? Pessoa, e aqui em Natal. Mas é pouca gente ou a família grande? Não, uma família grande. A família da Amélia era imensa. E ainda é, né? Tem muita gente ainda. Ela tem sobrinhos que moram em São Paulo, Rio, e uma parte, né, lá em João Pessoa. Então, através daí, aí eu sei que a Amélia, na sua saga, né, de fuga, junto com seu pai, ela consegue sair pelo interior do Rio Grande do Norte. Infelizmente, o corpo ainda ficava em chagas devido aos espinhos, né? Andando dentro do mato, bichos, mosquitos, mordendo. Mas ela consegue... Só ela e o pai? Só ela e o pai. Mas ela consegue chegar até João Pessoa. Né? De João Pessoa, ela fica na casa de um amigo do pai, e o pai só encontra alguns dias depois. Então foram meses essa fuga. Tudo de pés, como diz o outro. Tudo a pé, né? Passando fome. Né? Porque a Amélia, nessa história, ela não tinha como aparecer e não tinha como dinheiro para comer. Entendeu? Então a Amélia, como o pai dela, né, todos os fugitivos, passaram muita fome. Então, ela fica, dá um tempo na casa desse amigo, depois eles voltam a Mossoró e a polícia sabe que eles estão lá, né? Quando a polícia fica sabendo que eles estão em Mossoró, vão atrás, só que quando chegam lá já tem fugido de novo, conseguiram fugir. E aí a Amélia vai para Picos, no Piauí, se refugiou na casa de um amigo do pai dela. Nesse refúgio, ela acaba casando e fica a Amélia Gomes Feitosa. O nome dela, Amélia Gomes Feitosa, e ela não usa o sobrenome Reginaldo com medo, né? Com medo de ser descoberta. É complicado. Como muita gente, né, teve que mudar de nome. Ela passa quanto tempo assim fora? Ela volta depois para o Rio Grande do Norte? Não. Nunca mais volta? Nunca mais volta para o Rio Grande do Norte. Ela só veio nessa fuga, conseguiu vir, mas teve que fugir de novo. E vai para o Piauí e lá ela fica. Então, a Amélia era uma menina que sempre gostou muito de ler, né? Era leitora assídua do Victor Hugo, Lenine, Marx. E ela se dedica, quando chega no Picos, se dedica a essa leitura. Ela não, segundo a família dela, ela ficou com medo, ficou traumatizada, né? De tudo isso, porque ela acabou sendo fugitiva da polícia. E o medo de ser pega e ser morta, claro, como muita gente passou por isso já, né? Que a polícia, a mando dos governos carrascos, ele não poupa ninguém. Então a Amélia chega lá, ela vai ter uma vida mais simples, né? Casa com casa, e se dedica mais a ações, assim, ações de ajudar quem precisava, né? Ela nunca deixou isso, ela sempre mantinha, ela tentava diminuir essas desigualdades sociais, doando o pouco que ela tinha para outras pessoas. Mas sempre na moita. Sempre na moita. Então, ela fica lá, o pai dela vai para lá, o Raimundo Reginaldo, né? Sim, eu não falei que ela escreve cartas, né, para o seu tio Lauro. Né? O Lauro Lago, né? Lauro Reginaldo. Ela escreve contando toda o Bangu. Ela escreve uma carta contando toda a sua saga para ele. Então, essa carta existe assim como cópia? É fácil conseguir? Existe, mas eu não. Eu acho que no final do livro de Brasília, ela conta como o pai morre, ela cantando internacional. Isso. Né? Então, o Raimundo, ele fica sabendo
depois que a esposa foi pega, foi presa, né? A Luzia Gomes foi presa. Então, ele começa a ter problemas. Ele teve problemas cardíacos, tinha problemas de pressão alta. Está falando do pai. Do pai. Uhum. Então, e ele pede para a Amélia, antes de morrer, cantar o hino da Internacional. É muito bonito. Olha como é lindo, né? Então, a Amélia, no seu leito, né, no leito de morte do Raimundo, Reginaldo, ela canta o hino da Internacional. Eu acho que seria legal, sabe, para concluir esse programa, né? Além de a gente botar o cordel no final, Sim. a gente pegaria, sabe o quê? Fazia uma leitura poética desse material. Não ficava uma coisa massa? Fica ótimo, muito bom. Não é, Rômulo? Com certeza. É. Então, daqui a pouco, né? Não, daqui a pouco. O programa. Então, ele morre e a Amélia passa vários dias, né, inconsolável. E alguns anos depois, ela também passa a ter problemas, né, do coração, pressão alta, diabetes. Mas nesse tempo todo ela teve comunicação com a família com carta. Com cartas, comunicação, com cartas. Uhum. Mas ela, infelizmente, acabou, né, vivendo uma vida de dona de casa. Né? Não entrou mais para fazer parte dos movimentos sociais. Né? Como eu já coloquei, ela se dedicava a fazer doações, né? Porque ela acreditava ainda, né, que as desigualdades sociais está relacionada à questão desses governos que não estão nem aí para a classe trabalhadora. Né? Vivemos num país capitalista. E o capitalismo não está preocupado em dar condições objetivas para essa população. Eles não estão nem aí. Uma pessoa que vivenciou os anos 30. 30, quer dizer, o ano vai fazer 100 anos em breve. 100 né? anos em breve, e os anos 30, que nós tivemos o quê? Crises secas no Nordeste do Brasil, secas terríveis, que muita gente morreu, com fome, ficou doente. E a Amélia vivenciou isso, né? Eu acho que, viu, nesse governo, inclusive era o governo Vargas. Eu acho que o grande lance que fez toda essa perseguição. Dessa nossa conversa é para que os movimentos, provavelmente esse movimento de mulheres, porque às vezes cita-se muita gente exterior, tudo bem, Alessandra Kollontai, esse povo todo que são referências, Isso. Mas às vezes a gente deixa de lado aquelas que são do nosso meio, cara. Isso, né? do nosso meio. As mulheres são invisibilizadas, né? E sempre pelas foram, próprias né? mulheres também. Pelas próprias mulheres, e pela historiografia, né? Sempre foi, porque o patriarcado fazia isso. O nosso sistema patriarcal era terrível. Com as mulheres. Na verdade, massacrava. Massacrava. Era terrível. E isso tudo é reflexo desse patriarcado até hoje, de muitas mulheres ainda estarem invisibilizadas pela historiografia. Então, a nora, né, da Amélia, Reginaldo, Você esteve com ela? Ela esteve aqui também, né, mas ela relata que Amélia se dedicava muito, né, a esse tipo de leitura ainda, que era de Lenin, Victor Hugo, Marx. E, infelizmente, houve uma cheia no Piauí e ela acabou perdendo muitos livros. Ela tinha uma biblioteca extensa, uma biblioteca muito grande, que ninguém tinha naquela cidade. Um acervo historiográfico, né, complexo. A pessoa... livros do Lenin, Victor Hugo, Karl Marx, O Capital, né? Livros de historiografia que Machado de Assis e tantos outros que nós sempre conhecemos. de cunho social. Né? Graciliano Ramos era também uma leitura preferida dela. Então, ali ela conta tudo isso. E que após a Amélia perder seus livros,
ela passa por um processo depressivo, né? Angustiante. E como ela já vinha doente, ela acaba falecendo, certo? E recortes de jornais, você encontra, assim, jornais lá para Mossoró, por Natal, encontra alguma coisa? Recortes de jornais temos, sim. Encontramos algumas coisas em jornais. Em Mossoró, um amigo meu, ele conseguiu. Ele escreve um livro, né, sobre a família Reginaldo, e ele conseguiu. Quem é essa pessoa? Muita coisa, o nome dele é Segundo. Segundo. Isso. E ele faz todo um histórico, né? Vai às raízes da família Reginaldo. Faz toda a genealogia. Ele lança um livro que, infelizmente, eu não consegui encontrar lá em casa. Ele deve ter mandado para mim. Eu não consegui encontrar esse material, porque a biblioteca pessoal... Uma pessoa fez uma organização na biblioteca. Mudou tudo. Mudou os livros, aí eu não consegui encontrar. Eram 2 livros que eu queria trazer. Você lembra o título? Eu não trouxe. Não estou lembrada agora. Mas você te encontra e Rômulo bota em algum canto. Bota na tela. Aqui. Então, pessoal, olha só. Mas me tira uma dúvida. A Amélia, lá em Picos, sim, ela chega a participar de algum partido político? Não. Não teve, Por causa da fuga, esse tempo todo em fuga, foram meses ela fugindo. Teve filhos, ela? Teve filhos, passando necessidades. Então, quando ela chega lá, ela fica com medo. Ela não queria nem sair de casa. Isso é muito comum, não é? Você sabe que estava em outra terra, né? Quantas pessoas se suicidaram durante a ditadura, depois da ditadura militar, com medo. E os filhos dela foram descobrir quem ela era ainda em casa ou nem com os filhos? As histórias, né? A família contando as histórias deles. Essas cartas também Isso, ajudavam, com certeza, Então, contando as histórias, os sobrinhos contando, né? A família toda. Então, eles ficaram sabendo. Eu estou vendo a família se orgulha disso. Sim, com certeza. A família não oculta. O Carlos eles moram lá em Picos até hoje? Sim, não. Eles vivem em João Pessoa. Eu não sei se alguém vive em Picos hoje ainda. Eles falam muito, inclusive Carlos Reginaldo, né? Tem um acervo legal, né, sobre ela. Sobre a Mas história em relação aos recortes que você pega... Aos recortes, eu consegui com eles, muita coisa que eu estou falando de Amélia aqui, foi com a família dela que eu consegui. Como eu já coloquei antes, os processos não tinha nada sobre a Amélia, né? Olha só, a Amélia, ela tinha a Amélia Gomes Reginaldo. Quando ela casa, ela passa a se chamar Amélia Nogueira Feitosa. Ela nasceu em 23 de junho de 1917. Olha só. Porque a Amélia gostava do Lênin, né? A Revolução de 37. E morre 11 de novembro de 1978, em Picos. E assim... 71 anos. Ela morreu em 78, eu acho que ela tinha 62 anos, né? Nova. O pai dela morreu em 31 de 3 de 1938. Quando o coração para, né? Diante de tudo aquilo que ele viveu. Mas assim, bem, existe algum, ela ainda teve algum contato com os irmãos dela? Porque Sim. o irmão dela passa a ser o secretário-geral do partido, Isso, né? mas ela tinha os irmãos mais novos, né? Tinha outros que moravam aqui, não é? A comunicação também Tinha, mas era tinha. difícil. Isso era difícil, né? Era por cartas. Muito mais Mas cartas. ela tinha acesso a eles. Não tinha os mais novos. Então, pessoal, assim, é isso, né? Eu coloco que de todas as fichas que eu encontro, né, no arquivo, a Amélia estava sendo ignorada. Já que ela estava fugida e não tinha muita coisa sobre ela. Então, pessoal, a família de Amélia, a história de Amélia, está repleta de pessoas revolucionárias, de tendência revolucionária, né? A Amélia tinha a influência em Mossoró, 1870 e pouco, 1757, a influência de Ana Floriano, que liderou
um motim com mais de 300 mulheres. Então, tinha toda essa. Mossoró tem toda uma história de luta, né? E eles vêm morar em Natal para continuar o movimento aqui. Aí é quando entra no movimento insurrecional. Tá certo? 35. Então, pessoal, é interessante que, para concluir, não sei se. Não, vamos falar a parte né? Amélia, né? A pouca notoriedade, né, dada às mulheres. As A mulheres invisibilidade, né? invisibilidade, Total. as mulheres potiguares, ainda é muito grande. Não sai de Clara Não Camargo sai. e Nisa Floresta. Deixa eu fazer E nem Nisa Floresta. Isso. Porque ainda falam errado de Nisa Floresta. Mas falam pelo mas, menos. é, Ela fala. nem cita. Falem mal, mas falem. Mas fazer uma pergunta. Essas mulheres, Sim. elas também eram, em grande maioria, moçoroenses? A maioria já era de Natal? Não. Porque a Amélia era moçoroense. A Amélia era moçoroense e vieram umas 2 ou 3 de lá para Natal. Mas era tudo daqui. Né? Moravam em Natal, mas muitas vieram do interior. E tem uma coisa que você podia falar, que é a questão de que foi as mulheres que ficaram tomando conta da metralhadora, né? Então, Conta aí. isso, né? Então. Qual a metralhadora? Aquela lá em cima da matriz? Que aquela foi a barra pesada, né? Não, elas invadem o quartel, né? E quando chega lá, elas se armam. Entendeu? Tá, então peraí. Então as mulheres não ficaram lá em cima na igreja com a metralhadora. Elas foram lá. Não, elas foram para o quartel. Nunca vi falar. Nunca, não. A pesquisa e os livros que eu li coloca que foi no quartel que elas se armaram. Quartel de polícia ou 16? No 16. Então enquanto estavam os caras lá metralhando no quartel de polícia, as mulheres invadiram o 16. No 16. Porque não estava tendo o ato verdade, comemorativo lá na Ribeira, no teatro, com o Rafael, que era o governador. Para as pessoas se localizarem, tinha 2 unidades militares. Né? Isso, vamos Você lá. tinha onde hoje é a Casa do Estudante. Isso, que eu não citei. Porque esse daí foi a que resistiu. Isso. E o outro, que era o quartel do Exército, que amotinou-se e foi tomado, era no local ali naquela parte alta, que hoje é o Colégio Estadual Winston Churchill. Então, onde é o Winston Churchill, que era o quartel do Exército, 16. né? O que é que acontece? Foi tomado. O que resistiu foi o que é abaixo, onde era a Casa do Estudante, e que Isso. a metralhadora que ele está falando, aquilo ali hoje, aquilo tudo era diferente, né? Onde era a matriz, em frente na Praça Vermelha, a Praça André de Albuquerque, né? Que a metralhadora ficou em cima da torre da igreja, meteu bala lá para baixo. Por isso que perguntou se era mulher ou não. Sim, não era. Então, assim, na verdade foi o 16 RI, o quartel militar que ela invade. Porque o que resistiu é o quartel da polícia. A polícia estava metendo bala para entrar. Né? Então, o da polícia que resistiu, mas as mulheres tomaram. O pessoal resistiu e depois fogem por trás e cruzam o Rio Potengi e vão para a banda lá da Ribinha, lá para onde foi. Pronto. Então, pessoal, olha só, tudo isso, né? Se armar, toda essa fuga, fez com que a Amélia se ausentasse, né, desse movimento. Quando é tomado o 35, que instaura o governo comunista, revolucionário, aqui, o governo revolucionário, a junta revolucionária, ela fica em Natal ou ela vai para as colunas do interior? Ela não está fazendo jornal, cara. Ela fica em Natal para... Sim, fica em Natal. É quando sai a única tiragem do jornal Liberdade. Até porque é tudo muito rápido, isso. Né? 3 dias para 4. Então você encontra algumas coisas no jornal, né? A República, o jornal A Ordem, que era um jornal que o pessoal do movimento revolucionário tomou para si, né? E aí existe uma edição do que falando tudo, mostrando os comunistas, ocupados. E o jornal que eu vou mostrar. Você estava finalizando sobre esse processo de a gente está falando de Amélia porque a Amélia é quem está personificando, né? Isso. Quer dizer, existe a questão de ser invisível e teve também, digamos, ela que foi para a linha de frente, teve que, de alguma maneira, na fuga,
para sobreviver, teve que também ficar na moita, né? Na moita, com certeza. E Infelizmente. longe daqui, né? Isso, longe do Natal, longe da família, né? E assim, para a gente encerrar o lance de Amélia, qual a tua imagem sobre tudo isso? Sobre o papel de Amélia? Olha, Reginaldo. Pronto. Amélia Reginaldo, para mim, teve um papel fundamental nesse movimento. Porque você, jovem, com 17 anos, e aprender a ler, lendo o Capital do Karl Marx, é brilhante. Né? Então, essa mulher tinha todo um conhecimento da luta de classes através disso. Não estava bestalhada. Não era uma pessoa alienada, não era uma pessoa leiga, e nem era uma pessoa que estava ali porque estava à sombra do seu pai, como os livros colocam. O Robert Levine coloca isso. Amélia é a sombra do seu pai. E toda a história de Amélia, pessoal, está mostrando que não é isso, que ela tinha independência. Todas as mulheres colocam. Eu entrei no movimento por influência de Amélia Reginaldo. A União Feminina do Brasil era um movimento de cunho socialista que agregava essas mulheres defendendo a luta, os direitos, mostrando que só que com a luta, pessoal, que nós conseguimos mudar essa história. E as mulheres foram primordiais nesse movimento. Como é até hoje, na ciência, na literatura, na medicina, que muito tempo ficou invisibilizada por uma sociedade machista, patriarcal. Na verdade, essa memória foi dinamitada. Isso. A gente tem que restaurar esses fragmentos. Né? Isso mesmo. Eu vou ler aqui um trecho, terminar com isso aqui. Olha só. O sofrimento causado pela perseguição fez com que Amélia Reginaldo silenciasse boa parte de tudo que aconteceu durante a insurreição comunista. Transformou Amélia em uma mulher centrada, né, nesse período, após o movimento, no papel de mãe e de avó. Mas que Amélia não achava bonito não ter o que comer, como o Mário Lago, né, na música de Ataúfo Alves, colocava. Né? Ela não achava bonito não ter o que comer, porque ela estava ali, quando ela entrou no movimento, tinha consciência de classe. Tinha consciência, e o objetivo era esse, acabar com as desigualdades sociais no país. O que nós mulheres fazemos até hoje nos movimentos feministas, quando nós vamos para as ruas brigar por nossos direitos, porque até hoje ainda estamos nas ruas. Não é? Nós, mulheres, negros, homossexuais, certo? Estamos aí sendo massacrados, morrendo pelo aparato do Estado policial. Que a polícia é quem mata, quem nos mata, o machismo, a polícia de classe, os resquícios do patriarcado, que ainda mata as mulheres hoje. Na verdade, quando a gente não relembra essas histórias, não coloca a mulher como ela foi e o que ela fez, a gente está justamente fazendo com que perpetue essa ignorância. Né? Isso, com certeza. Então é importante a gente ter esse resgate longe dessa história liberal, dessa história de elite. Né? A gente precisa. A ideia desse programa é justamente resgatar, a ideia dessa TV, inclusive, é justamente resgatar essa memória histórica por uma luta que houve, no caso, há 80 e poucos anos atrás, e que ninguém sabe mais. Né? E tantos outros motivos que aconteceram, né? E que não se fala. Mas da luta das mulheres, Luísa, que não é de hoje. Eu queria propor o seguinte, viu, Romulo? A gente vai agora para o seguinte, eu acho que a gente pode ainda dar uma finalizada, mas eu gostaria do seguinte, a gente ler os nomes que a gente tem. Pronto. Que a gente pode, inclusive, estar incorrendo em erro, mas a gente, de alguma maneira, a gente está prestando, nesse ano dos 100 anos de fundação do Partido Comunista Brasileiro, nós vamos citar o nome dessas pessoas e eu faço um apelo para alguém que está nos assistindo, que conheça algum fragmento dessa história, se seja alguém da família, alguém conhecido, etc.,
que entre em contato conosco e principalmente com a nossa companheira Luísa, né? Isso. Então, o que eu estava querendo, Luísa, é o seguinte, ó, eu vou ler os nomes, né? Eu vou pedir a Rômulo para colocar nome a nome, que a gente, de alguma maneira, está fazendo uma homenagem a essas mulheres, né? Que foram as participantes do ano de 1935, Certo. e eu vou dizendo de uma em uma, e se você... Porque elas ainda continuam, a gente está falando, e elas continuam ainda... É como não existisse, ele está citando, mas não existe a história. Isso. Quer dizer, você sabe a história de uma ou de outra, outras, né? Então, eu vou dizer o primeiro nome. Deixa eu te falar, olha só, toda essa relação do nome das mulheres que eu consegui foi no Arquivo Público do Estado e no arquivo do Instituto Histórico também, que eu pesquisei, tá certo? No Tribunal de Segurança Nacional. Eu peguei um relatório do Tribunal de Segurança Nacional aqui no centro da cidade, né, no Tribunal de Justiça. Eu não sei se é lá ainda hoje está funcionando esse Tribunal de Justiça. Então, na verdade, a gente vai ler o quê? Da pesquisa que nós tínhamos feito, que era da relação dos 1039 de Natal do interior que foram indiciados, nós tínhamos apenas 14 nomes. Isso. A pesquisa de vocês foi mais adiante. Foi mais além. Porque, além de ter os nomes, tem duas pessoas, uma chamada de Chica Pinotti e a outra de Chica da Gaveta. Então, eu vou ler de uma em uma, então a partir daí Rômulo vai botar. E é importante reforçar, se alguém souber quem são essas mulheres que, de alguma maneira, entrem em contato com a gente para a gente poder contar essas histórias. De qualquer maneira, viu, Luiz, eu acho que é a forma que a gente pode, nesse ano de comemoração dos 100 anos, pelo menos dizer o nome. Se a gente ainda não sabe a história, né? Vamos atrás. Então, o primeiro nome que você pode fazer também já um assento, que a gente já falou, foi Amélia Gomes Reginaldo, né? Que eu vou dizer o que dizia lá no processo dela, doméstica, e que fugiu, mas foi sentenciada a 5 anos de prisão. Isso. Fala um pouco de Amélia. Então, nesse processo, coloca que a Amélia foi sentenciada e que ela poderia ser presa, não é isso? E ficar encarcerada por 5 anos. Na verdade, talvez a que estiver mais a fim de pegar, né? Isso, com certeza, porque... Vale lembrar uma coisa, até 45 estavam, assim, depois da anistia em 45, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, está todo mundo anistiado. Mas vamos lá, agora vamos seguir. Antônia Gomes. Pronto, olha só. Antônia... Doméstica e foi absolvida. Antônia Gomes foi absolvida. Agora, assim, no processo não fala quase nada sobre ela. Só sim. Assim, os processos criminais, esse material que eu pesquisei tanto no Instituto quanto no Arquivo Público, deixa uma lacuna muito grande. Entendeu? Porque eles não falam quem era essa pessoa, onde nasceu, como vivia. Muitas dessas mulheres, não encontrei nada sobre elas. São poucas mulheres que eu cito, que elas disseram que participaram do movimento através de Amélia. Mas só fica o nome e sem mais detalhes. E sem muitos detalhes. A mesma coisa. É uma lacuna aqui. Alice Teixeira. Pronto. Mesma coisa. Sim, também participou. Ela entra no movimento através de Amélia. Pronto. Angélica Barbosa Ferreira. Também outra, né? Que entra no movimento, mas não se fala mais nada. Celina Moura Barreto. Isso, Celina... Diz aqui que era doméstica e foi absolvida. Isso, pronto, ele colocava só isso, né? Muitos está falando disso. Agora tem um segundo nome que talvez seja a mesma pessoa, que é Celina de Moura Rabelo ou Celina de Moura Barreto. Deve ser a mesma pessoa. Coisa, viu? Então, sempre salientar, né, a Luísa, quem está nos assistindo, né? Se tiver algum tipo de informação, vai nos ajudar a compor enriquecer mais esse trabalho e colocar essas mulheres visíveis, né? Aí vamos ter a oportunidade de falar mais sobre elas, saber quem eram elas. Esther de Assis, também, doméstica também absolvida. Absolvida, mas não tem mais nada sobre ela. Outra lacuna. Francisca Alves de Souza. Isso. Francisca, ela
era doméstica também, como é Iracema Pinheiro de Isso, Amorim, é. doméstica e Iracema- absolvida. Isso, absolvida, mais nada sobre ela. Não é? Joana Aguiar de Castro. Também não encontrei nada sobre essa Joana. Leonila Félix, Leonila Félix. essa aí era danada, né? Era uma danada. Leonila, eu sempre disse, olha, ela e a Amélia foram as duas mulheres que se destacaram de fato nesse movimento. E que não tiveram medo de nada. Quem é essa Leonina? Leonila era casada com Epifânio Guilherme, não é isso? Acho que Que era o motorista, era né? um motorista. Ele está em Memória do Cássio. Isso. Toda a história, Epifânio Guilherme está no meio. Ele, Porque naquela época não existiam muitos carros. E você ser motorista é um cara que tinha, era uma coisa invocada, né? invocada. Então, aí as mulheres também falam que entraram no movimento através da Leonila Félix e que foi uma também que se armou, que invadiu o quartel. Né? Se fardou também e pegou em armas. Isso é importante saber. Luísa Laurentina, também. Luísa Todas Laurentina, doméstica absolvida. Isso, que eu não encontrei nada Luzia, sobre ela. Luzia Gomes dos Santos era Luzia- esposa de... Do Raimundo Reginaldo, do Raimundo Reginaldo, que era o pai de Amélia, e ela era mãe da Amélia Reginaldo. Luzia, a mãe de É Amélia. Amélia. Luzia, É como mãe Reginaldo. e filha, né? É a mãe e a Mãe, filha filha participando. e pai. E isso, a Família família inteira. toda, né? Luzia Nascimento. Eu acho que é a mesma pessoa. Mas continue Eu acho que sobre eles fizeram Luzia Gomes dos Santos. Pronto. Então, Luzia era mãe de Amélia Reginaldo, também fazia parte da União Feminina do Brasil. Ela estava nesse movimento e conseguiu também agregar várias mulheres. Era uma pessoa influente dentro do movimento. Participou da insurreição comunista. Conseguiu fugir, né? Ela saiu em fuga várias vezes. Foi presa também. E não sei dizer o ano que ela faleceu. Margarida Ribeiro. Margarida não tenho nada sobre ela. Maria da Cruz Nunes, Maria- novamente, Maria doméstica da e Cruz, absolvida. doméstica, pronto. Maria da Cruz foi uma que disse que entrou para o movimento através de Amélia. E lembrando que era doméstica também. Algumas dessas mulheres eram empregadas. Quer Doméstica dizer, a da doméstica que não é do lar. Do lar, São não. pessoas que trabalhavam. Trabalhavam. Quer dizer, o E pessoal algumas, mesmo proletário algumas mesmo. trabalhavam na casa deles, da família Reginaldo. Quer dizer, E fazia parte. o jeito da estava a célula. galera, todo mundo. Hoje não escapava ninguém. Maria Meirelles. Maria Meirelles, Então, eu quer dizer, não lembro. o que é aqui doméstica não quer dizer que é do lar. Isso, do não lar. não isso. é do lar. Trabalhava, né? Maria Mendes. Maria Mendes, eu não lembro. Assim, não, eu não falo Maria dela. Otília dos Santos. Isso, Maria Otília também participou das reuniões do movimento da União Feminina do Brasil. Você sabe mais ou menos onde ela morava? Não. Não, né? Não, porque não encontrei endereço desse povo. Uhum. Não tem muita coisa. Eu procurei ainda alguns endereços dos homens Sim. para ver se eles sabiam dizer, mas ninguém sabia dizer Depois nada. de Maria Otília dos Santos, que foi absolvida, Marieta Bezerra Alves Feitosa. Marieta, não lembro. E todos que eu vou contar, Pronto. falar aqui, a Luísa, foram também da tua relação. Wanda Galvão, já. No final, porque é o dado, né? Ah, certo. Maria da Cruz Pereira. Isso, que eu já falei, que participou do movimento feminista no Brasil, da União Feminina, e entrou no movimento através da Amélia Reginaldo e de Leonila Félix. Vou dizer devagarinho para Romo colocar o nome bem grandão. Maria da Glória dos Santos. Isso, Maria da Glória dos Santos também foi outra que participou do movimento. E essa menina, ela foi levada por Leonila e Amélia Reginaldo a fazer parte da União Feminina do Brasil. Maria Nazaré Nunes. Maria Nazaré Nunes, não tenho dados sobre ela. Maria de Oliveira. Também não. Maria do Carmo da Silva. Maria do Carmo também entrou através da Amélia no movimento. Maria das Neves Moura. Também entrou através da Amélia nesse movimento e fazia parte dessas reuniões da União Feminina do Brasil. Raimunda Pires. Também. Suzana de Tal. Agora, Apareceu como esse Suzana de Tal, só é isso mesmo que aparece. Lá é Suzana de Tal. Suzana de Tal. Inclusive, ela foi, através de Leonila Félix, ela entrou no movimento da União Feminina do Brasil,
fazia parte dessa célula, né? Existe algum Esse registro movimento. da União Feminina do Existe, Brasil? sim. Porque de repente pode ser que a gente consiga achar alguma coisa nessa união. Tem, mas eu não encontrei muita coisa. Vitalina Alice. Vitalina não tenho. Disse que é nada. doméstica e foi absolvida. Mas não. Virgínia Pereira de Andrade. Pronto, Virgínia Pereira, ela teve uma participação grande no movimento na União Feminina do Brasil. Ela era irmã, né, do Praxedes, que era um sapateiro. Virgínia é irmã do Isso, Praxedes. Praxedes, um dos fundadores do Partido Comunista na época. Agora, o nome que eu mesmo também eu E fazia conheci, parte da União Feminina do Brasil também. A e um Virgínia. nome muito interessante aqui, que é Wanda Galvão, né? Isso, Wanda Galvão também fez parte desse movimento. Era companheira de Lauro Cortez Lago, que foi ministro. Isso, né? E pai, Wanda é a mãe de Lúcio José Cavalcante, que é o galego Lúcio, que é o geólogo, né? que foi, no meio da confusão toda, né? Assim, quando houve a derrocada, Lúcio, que era para chamar Lúcio José Lago, acabou sendo chamado de Lúcio José Cavalcante, porque ele foi dado para ficar criando o doutor José Ivo Cavalcante e dona Josefina, que não tinham. E Lúcio só foi saber tempos depois, para tu ver o que uma revolução e uma insurreição acaba esculhambando a vida das pessoas. Né? Isso, né? Acaba com a família, né? Mas eu acho o seguinte, viu, Luiz, a gente vai ainda dar o fechamento, esperando, digamos, que na sequência, viu, Romulo, existem as cartas de Amélia Reginaldo que estão, não sei quantas são, no livro de Brasília Carlos, inclusive ela relatando, ela cantando e o pai morrendo, né? A segunda coisa, né? A gente pegar as pessoas, quando concluir aqui, vai ter alguém lendo o cordel que você fez. Certo. Mas eu acho que a gente poderia, para concluir esse nosso papo, porque também a gente fala o que tem, né? Quer dizer, na verdade, a gente está falando muito mais, né, Luísa, de fragmentos. Eu acho que você já fez grande coisa, a coisa estava muito mais fragmentada, você já deu uma mexida. Né? Volto a. Assim, é legal o seguinte: a Luísa vai mostrar agora materiais para quem estiver a fim de aprofundar a pesquisa sobre saber o que existe, né? Isso. Depois e quem tiver mais animação, a gente contato, que a gente passa os contatos. Se tiver interesse, eu tenho aqui. Olha só, pessoal, eu tenho todo um acervo, né? Que eu fiz nas pesquisas nesse período. Eu não trouxe tudo para cá. Aqui é o meu TCC, né? A minha monografia, que é o trabalho final do curso. É um trabalho que eu pretendo publicar um livro com tudo que eu já resgatei depois, né? Através da família Reginaldo. Eu usei como referência um livro de Brasília, Carlos Ferreira, olha só, né? Fala sobre o Sindicato do Garrancho, fala sobre esse movimento e da fundação do Partido Comunista na época. Eu me detive na leitura de um livro também, numa leitura do livro do Homero de Oliveira Costa, né? A Insurreição Comunista de 1935. Ele fala um pouco da Amélia Reginaldo. E foi a primeira mostragem que a gente teve para saber quantas mulheres. Isso, a primeira é. Eu contei 14 por Homero, você já foi para 30, porque você aumentou um bocado. Eu consegui aqui, um livro de Lauro Reginaldo da Rocha Bangu, Memórias de um Militante, fundador do Partido Comunista, um dos fundadores, escrito por Brasília. É um material riquíssimo, riquíssimo, que todo mundo tem que ler, para saber mais sobre a presença tanto masculina como feminina nesse movimento, da importância desse movimento para o que está acontecendo hoje. Tá certo? Aqui eu trago um livro, né, que Marli de Almeida Viana, né, revolucionária de 1935, mas ela não fala
quase nada de Amélia. Mas Vai fala falar do mais sobre contexto. do contexto, do movimento. É bem interessante. Outro material, outros livros que eu não tive como trazer, inclusive do segundo, né, que fala sobre a família, né, de Amélia Reginaldo, a família Reginaldo, em Mossoró. Faz toda uma genealogia. E esse livro aqui foi editado por Isaura. Amélia de Souza, aquele isso, lá na e Laélio Pinacoteca. Ferreira, isso. Após a discussão de 70 anos, 70 anos. Foi quando você conheceu a família. Isso mesmo, isso. 70 anos do Partido Comunista. Foi quando 70 anos depois Meneleu passou aqui, da né? insurreição comunista. Meneleu passou aqui. É isso mesmo, Meneleu. Eu lembro dele. E vai ser... Que isso A aqui. gente gravou com o Meneleu. Que já foi pro ar. Sim, aqui ela É dá só procurar aqui no acervo, né? aqui ela me dá um livro, né? Que tem um artigo meu. Aqui, pessoal, eu falo sobre... Eu consegui esse material sobre Francisco Guilherme de Souza. Chico Guilherme. Isso. Um dos atuantes do movimento, né? E fez parte do Partido Comunista na época do Brasil. Pronto. Aqui são recortes do resgate da importância do Levante para a história, para a historiografia do Brasil. Isso aqui foi no Diário de Natal, no dia 19 de novembro de 2005. Aqui eu dou uma entrevista para a Tribuna do Norte. Estudo recuperou a história de outros revolucionários. Então, aqui eu tenho a capa do quartel, né, que era... Crivado de bala. Esse Que é o hoje quartel é da a Casa do polícia. Estudante. É. Isso, ó. Quartel da Polícia. Tome bala, né? Isso. Em Natal foi totalmente alvejado o prédio. Até hoje você tem as marcas. Ponto 50. Tá certo? Então aqui fala do movimento, diz que no período lojas e bancos foram saqueados. O Banco do Brasil foi saqueado, né? Expropriar. Expropriado, porque o pessoal precisava de dinheiro para a luta. Estava fechado, Ninguém- ninguém abrir, né? Ninguém quer abrir. E ninguém faz luta sem dinheiro, não. Tem que ter dinheiro. O problema de muita gente hoje se acomodar é porque não tem condições financeiras de permanecer no movimento. Muitas vezes abandona. Tem que trabalhar, se sustentar. Tem que sobreviver, né? E aqui não, vamos lá. Tem dinheiro no banco, então é nosso. O dinheiro não é nosso? Vamos lá e expropriar. Foi isso que aconteceu nesse período de expropriação do Banco do Brasil. Uhum. Para a luta. Ninguém ficou rico, não. Uhum. Então, eu acho que seria legal, veja só, você um dia entra numa biblioteca do campus, assiste uma palestra, entra nessa onda, né? O que é que isso mudou tua visão de mundo em relação às questões locais? Eu digo isso fazendo uma provocação, né? Sim. Que as pessoas que estão nos assistindo, né? Quem está querendo contar um pouco a história dos 100 anos do partido e coisas que aconteceram no Rio Grande do Norte, né? Que as pessoas também saibam que citar Marx, Lenin, esse povo todinho é importante. Mas o que não pode é esquecer os que meteram a mão na massa, né? Os que meteram a cara... Deram a cara a bufete, Deram a né? bufete e levaram bala. Né? Né? Tem muita gente levando bala Eu acho até que hoje. os movimentos, primeiro conhecer quem é. E depois as próprias mulheres também saber o seguinte, conhecer a própria identidade, né? Para conhecer o que houve aqui. O que houve. Porque eu acho que a grande maioria tem a menor noção, né, Luísa? Não, ninguém tem, quase ninguém. Essas feministas conhecem a Amélia Reginaldo direito? Quase ninguém conhece. Está na hora, não vai perder a oportunidade agora de saber quem é. Com certeza. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei antes. É interessante que eu não tinha noção de como era a Amélia, né? Uhum. E eu só vim ter noção de como era a Amélia, a figura, a fotografia, quando eu conheço a família e consigo uma foto, né? Uma foto da Amélia. Toda organizada, né? Isso. Aí eu disse, oxe, olha aí. Jeitosa, né, Amélia? Bonita, toda muito estilosa, bonita, né? Tem uma família muito bonita, né?
Então, olha só, no dia 23 de junho de 1917, nascia na cidade de Mossoró Amélia Gomes Reginaldo, filha de Raimundo Reginaldo e Luzia Gomes dos Santos, tendo recebido inicialmente o nome de Rosa Luxemburgo, Eita! em homenagem à grande revolucionária russa Rosa Luxemburgo, né? Alemã, atuante Mas continua com na essa história, guerra, acabou. atuante no conflito que ocorreu em 1917, a Revolução Russa. Amélia, todo o decorrer da sua vida, não é? Ela foi influenciada também pela figura feminina da Rosa Luxemburgo. Eu deixei para falar isso no final, né? Mas não eu acho que tinha era legal, colocado ainda, eu né? acho que era legal você dar mais uma lidinha para as pessoas Tá terem certo? uma noção, né? Então, pessoal, Rosa Luxemburgo era alemã, fazia parte do partido, Rosa Vermelha, né? a Rosa Vermelha, Partido Comunista, né, operário na época russo, e foi de grande importância na Revolução Russa, em 1917. Inclusive, ela entrava em embate direto com Lenin, com quem quer que fosse. Trotsky. Ela ia além do pensamento masculino. Imagina aí. O que diz mais aí nesse texto? Não, aí aqui... Vamos ver para a pessoa Isso, vamos ter lá. uma noção, né? Então, Amélia Reginaldo, né, ela cresceu na efervescência e amadurecimento orgânico dos grupos comunistas do Brasil, tá certo? Das greves que ocorreram e de movimentos sociais. Foi conduzida pelo pai, foi a primeira pessoa a divulgar as ideias marxista-leninista para toda a família dela. Isso em Mossoró devia ser um Isso, né? desmantelo, né? Imagina isso no interior do Rio Grande do Norte, um estado pequeno. E Mossoró ainda era uma cidade muito... Hoje é a segunda maior cidade. Nesse período era uma cidadezinha pequena, assim como Natal. O povo fica falando negócio de Lampião passando e esquece uma história dessa. Esquece né, a história de Amélia. Mas é mulher, né? É. As mulheres são esquecidas. São as protagonistas, mas são esquecidas pela historiografia. Ela com 10 anos Sim, é quando foi. tem a história de Lampião lá em Mossoró, né? Sim. Olha só. Então, ela concentrava-se na leitura dos autores, que eu já coloquei alguns, né? Victor Hugo, Euclides da Cunha, Jorge Amado, Marx, Lenin, entre outros. De tantos escritores existentes, esses últimos citados foram os que mais lhe chamaram a atenção. E Amélia dedicava seu tempo, né, seu lazer, fazendo essas leituras, tá certo? Desses líderes socialistas, que após a Primeira Guerra Mundial estavam revolucionando o mundo, não é? Nós vimos a Revolução Russa em 17, a participação grandiosa da Rosa Luxemburgo. Na Primeira Guerra Mundial também tivemos participação de mulheres nas guerras. Muitas mulheres tiveram que substituir os homens no mercado de trabalho. E muitas não quiseram mais voltar para casa, para o lar, se voltar para o lar. Continuaram trabalhando, não é? Então, pessoal, é isso que eu falo sobre a Amélia, né? Que a Amélia, ela entra nesse movimento, né? Com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais. Porque a insurreição comunista foi isso. Nós estávamos tendo um governo ditador. Ela chega a participar, Vargas. ela chega a participar do Sindicato do Garrancho? Mas teve dado, Não. não teve dado. Não. Se ela em 35, ela tinha 17, né? Era bem meninota, né? Era. Mas em função do pai, pode ter É isso. ficado ligada. Né, Ela com as prometia coisas. acabar com... diminuir essas desigualdades sociais, acabar com o analfabetismo. Ela queria ser professora, não é? Proporcionar uma vida melhor, uma vida decente para toda essa nação, né? Por isso que ela defendia o regime comunista. Talvez por isso, ou principalmente, tornou-se líder estudantil na Escola Normal de Mossoró.
defendendo melhoria no ensino, igualdade e participação de todos nas decisões das escolas, no ensino formal existente, né? Que é esse o objetivo. Qual é o objetivo de um líder, de uma liderança como a Amélia no movimento estudantil? É mostrar que nós podemos mudar o mundo, que nós podemos fazer alguma coisa para diminuir essas desigualdades. E claro que, infelizmente, no país em que nós vivemos, capitalista, não é? Só com a luta é que a gente consegue alguma coisa. E foi esse o objetivo da Amélia, da Leonila, Chica da Gaveta, Chica Pinotti, Wanda, Olga Binário, nesse movimento insurrecional de 1935. Certo? Mas a Luísa, primeiro agradecer a tua. Certo? Você foi daquelas que a gente chamou e não titubeou. Marcou e veio, fim de papo. Né? Então a gente agradece muito, né? Porque esse programa. Esse programa, ele faz parte, digamos, está pegando também coisas localizadas, né? Isso. Hoje, falando de mulheres, um outro programa a gente vai falar sobre o filho de um outro ministro de 1935, um outro programa a gente vai falar de Meneleu, como é que ele fez, né? Como foi há muitos anos atrás, eu não sei se ele falou sobre a Amélia, né? Ele cita também. Não estou dizendo na nossa gravação, sim. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Então a gente está, de alguma maneira, no ano dos 100 anos, né? No centenário, a gente fazendo essa homenagem, né? E hoje foi legal, a gente pode ter errado alguns nomes. Sim, com certeza. Mas a gente jogou a rede em todos e o nome de todas as que participaram, em tese, a gente, de alguma maneira, deu visibilidade. Eu quero agradecer o convite, né, de participar dessa gravação, mas também, principalmente, esse trabalho só foi possível, essa pesquisa só foi possível graças às professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, professora do Departamento de Enfermagem, Francinete de Oliveira, a professora Dominique François, ao Arquivo Público, né, do Estado, aos componentes que me deram todo um suporte, assim como o pessoal do Instituto Histórico e Geográfico, o próprio desembargador Carlos Gomes, né, que eu tive acesso aos processos, a esses processos. Foi uma pesquisa exaustiva, mas, infelizmente, ainda permanece uma lacuna muito grande, porque muitas mulheres estão invisibilizadas, né? Tem seu nome, só o codinome, e não diz mais nada. Quem foi fulana? Quem foi Pretinha? Quem foi Chica da Gaveta? Né? Por que esse nome, Chica da Gaveta? Por que esse nome? Então, eu acho que ainda um dia, quem sabe, futuros pesquisadores conseguirão e dizer que, infelizmente, ainda somos invisibilizadas pela historiografia. Mas estamos na luta sempre. O movimento feminista não morreu. E o nosso sonho de construir uma outra sociedade também não. Obrigada. Valeu. Tantas mulheres orgulham o povo do nosso estado. Na arte ou na cultura, movimento organizado. Não chegamos aos seus pés. Foram 9, fecho 10 com Amélia Reginaldo. São 10 dessa coleção. No próximo lançamento, outras mulheres virão. E tem merecimento, sabem administrar. Nossa mulher potiguar vive hoje um grande momento. Elas vivem no presente e viveram no passado. A mulherada hoje tem muito serviço prestado. Você precisa saber, agora venha conhecer Dona Amélia Reginaldo. Ela é moçoroense de uma família modesta, pobre, mas sempre viveu bem longe do que não presta. Uma doce criatura ligada à literatura, não gostava de festa.
Vivia na biblioteca do professor Raimundinho, seu pai, que muito a amava, homem correto e certinho, e de boa formação, deu a ela educação, pondo-a no certo caminho. Amélia lia de tudo, Vitor Hugo, Jorge Amado, Euclides da Cunha, Marx, e todos eles estudados. Lenine ela admirava, ensinamento guardava, por tudo realizado. Ao Marx e ao Lenin ia, mas se dedicando, líderes socialistas a sua atenção chamando. Achava bem genial, após a Guerra Mundial, ele revolucionando. As colegas insistiam até demais, chamando-a para brincar as brincadeiras legais. Diziam, vamos meninas, esqueça essa doutrina de besteiras sociais. Amélia não as colegas, vivam na realidade, neste mundo desumano da falsa sociedade, cheia de analfabetismo, só o regime comunismo acaba com a desigualdade. E foi o pai de Amélia primeiro a divulgar as ideias marxistas e leninistas do lugar, e no interior ligeiro, sendo ele um dos primeiros o partido a organizar. Mulher talentosa e culta, por muitos admiradas, para os padrões da época ela era bem informada. Defendendo sua gente, ela foi polivalente, que mulher mais preparada. E no 30 de setembro, os estudos iniciou. No ano de 24, quando tudo começou. Foi uma aluna bem aplicada, muito bem disciplinada, tantas colegas ajudou. Seus estudos concluiu, foi com determinação, numa escola normal, a melhor da região. No meu querido Brasil, foi líder estudantil, com uma boa aceitação. Pede a inclusão dos alunos, a Amélia defendia, e na decisão do ensino, defendendo melhorias. Esta bandeira sua, levando para a rua, lutando com alegria. Determinação e carisma, sendo a primeira da lista, por isso era uma líder, a do bloco feminista. Tinha uma boa conduta, mulheres, vamos para a luta do Partido Comunista. Disse Amélia às colegas, às mulheres militantes, convoco todas vocês, é agora, nesse instante. Vamos à luta para valer, nosso ideal defender, a luta contra os errantes. Amélia no sindicato deu a contribuição. Movimento União Feminista Brasileiro faz parte da direção. Com muita dignidade, do jornal A Liberdade, faz a parte da edição. Ele só teve um número no governo oficial do Partido Comunista que chegou na capital. Socialistas governou, 4 dias nos ficou sem ordem do general. No ano de 35, Amélia participou da intentona comunista. A jovem também lutou, com mais de 30 companheiras, grandes mulheres guerreiras e que na história ficou. Este combate foi duro e muito bem planejado. As mulheres no quartel, de soldado disfarçado, deixando todos tantão. Mas quando foi de manhã, o quartel estava tomado. Brigaram a noite toda, mas conseguiram vencer, e assim por 4 dias assumiram o poder. Os quartéis se organizaram, comunistas expulsaram, botando eles para correr. E disfarçada de guia, de cego para fugir, ficou perdida na mata e sem saber para onde ir, escrevendo para um parente, dizendo, sou um indigente, tô precisando partir. Lauro Reginaldo Rocha era seu tio querido, que ligeiro socorreu, atendeu o seu pedido. Em Pico se refugiou, lá Amélia se casou, usa o nome do marido. Amélia Nogueira Feitosa vive seus últimos dias. É como uma dona de casa. Se ninguém lhe conhecia e você teve o prazer desta mulher conhecer, sua garra e valentia. Eu sou a Adriana Scaff e esse cordel foi escrito por Abaeté do Cordel e faz parte da coleção 10 Mulheres Potiguares. Thank you.